É só falar. Boa noite. É com muita alegria que retornamos a esta casa, agradecendo a presença de todos vocês que aqui estão e também agradecendo aqueles que nos acompanham através do Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Sejam todos muito bem-vindos. Certamente teremos mais uma vez uma noite muito agradável com a palestra do Paulo, nosso querido Paulinho, né? E ao final nós teremos o Dorvanil fazendo a oração final, né? E após a oração nós teremos a água fluidificada ali ao final do salão, ou começo, no caso do salão. Lembrando que nós temos o caderno, caso que as pessoas quiserem anotar, né, fazer anotação de algum ente querido que está passando por uma doença, algum problema, está aqui à disposição. E aquelas pessoas que estão nos seus lares, logicamente serão atendidas. Então podem colocar um copo de água, podem fazer a sua oração também, acompanhando aqui os nossos trabalhos, que todos serão atendidos. Costumamos dizer que para a espiritualidade não existem paredes, e sim aquele coração aflito, aquele coração amoroso que está fazendo o seu pedido e será atendido com toda certeza, tá bom? Nós queremos lembrar que nós temos a nossa atividade no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, no domingo à noite, 19h30, atividades que nós falamos, é palestra pública, né? Na segunda-feira, terça e quarta, durante a semana, às 20 horas, no domingo à noite, às 19h30. Inclusive, nós queremos lembrar também, apesar que ainda faltam 2 semanas, a nossa casa espírita, que o Centro Espírita do Calvário ao Céu, estará comemorando 116 anos no dia 6 de agosto, né? Ou seja, no próximo mês. Então nós teremos atividades normais aqui até chegar ao dia 6 de agosto, né? Mas no domingo, no dia 4 de agosto, na segunda, dia 5, e na terça, dia 6, que é o dia do aniversário, nós teremos uma participação especial. No caso do domingo, dia 4 de agosto, nós teremos a palestra do Eliseu Florentino da Mota Júnior, da Cidade Franca, com o tema Que é Deus. Lembrando que esta palestra no domingo, no dia 4 de agosto, será domingo de manhã, às 9 horas da manhã, aqui neste salão. À noite nós teremos também palestra, proferida pelo Edmir Garcia, mas o Eliseu seria na parte da manhã, do domingo, tá bom? Nós estaremos falando no próximo domingo, mas já estamos adiantando. E na segunda-feira, dia 5 de agosto, aí sim às 20 horas, o Rússio Thiago, da cidade de Barra Bonita, com o tema Terapia do Amor. E na terça-feira, dia 6 de agosto, que é o dia do aniversário da casa, o Coral Municipal Maestro Pedro Pellegrino, da cidade aqui de Bebedouro, às 20 horas. Então nós teremos aí essa atividade, ou essas atividades especiais, comemorando os 116 anos do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Todos aqui estão convidados, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais também estão convidados, e por favor, convidem os amigos, os parentes, pessoas queridas, porque serão noites, né, e dias agradáveis, como são todas as vezes que nós aqui estamos, através das nossas palestras, né? Então está feito aí o convite, tá certo? Então nós vamos nos prepararmos para a oração e eu peguei da cadeira, tá ali? Uma oração aqui, o caminho marcado de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz com serviço constante. Amigos terás muitos, mas companheiros raros. Viverás cada dia de solidão e amor. Depois terás a cruz por salário do bem. Mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus. E é com esta mensagem que nós damos início às nossas atividades do domingo à noite. Na certeza que essa mensagem de Deus na cruz é um simbolismo no sentido de que todos nós estamos aqui para enfrentar os nossos desafios. O progresso só se dará à medida que nós colocarmos tudo aquilo que temos de bom no coração em nossos atos,
através das palavras, através dos gestos, mas, sobretudo, através dos nossos pensamentos, porque nós sabemos que todos nós estamos aqui sim para enfrentar esses desafios que nós mesmos programamos. Por isso, quando entendermos que a mensagem da cruz nada mais é do que aquele movimento necessário para a nossa ascensão, poderemos dizer ao final da nossa jornada que fizemos um bom combate. E este combate certamente não se trata de fazê-lo com outras pessoas, mas sim conosco mesmo, com o nosso interior, através daquela viagem profunda que todos nós temos que fazer no decorrer da vida. E assim, nós vamos entender também aquela mensagem no sentido de que nunca estamos sós. Sempre tem alguém a nos estender a mão. E o próprio Jesus, através do Evangelho, que nos convidou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deixando bem claro que todos nós temos um fardo a carregar, mas ele se tornará mais leve a partir do momento que entendermos e praticarmos a sua mensagem. Em consequência, o jugo estará ali à disposição para falarmos mais uma vez: venci esta batalha e daqui a pouco terei outra e outra e outras. Mas nós sabemos que se estamos aqui para vencê-las, estamos aqui também para ensinar e para demonstrar, ou seja, colocar os nossos exemplos à vista de todos, de forma que tenhamos aí uma corrente do bem, corrente do amor, corrente de ascensão. E a partir daí, Senhor, estaremos cumprindo a nossa missão e seremos, mais uma vez, vencedores. Por isso te pedimos, Senhor, esteja conosco nesta noite de palestra, abençoando a todos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos vendo através da rede social. Mas abençoando em especial Paulinho, nosso palestrante da noite, que mais uma vez estará nos passando aí a sua palavra, que foi feita aí com todo amor, com todo carinho, e certamente nós estaremos não apenas entendendo, mas praticando a mensagem que nos vai ser passada. Por isso te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, antes do Paulinho falar, nós teremos de número 1 a 55. Paulinho, pode ser não? 35. 35. O livro. Cadê o livro? Está na mesa. Tá na mesa. Ah. Porque quando não vem, fica comigo. Olha. 35 mesmo. 1 a 35. Ou não, 1 a 55. 12. Então, não pode. Você não pode falar. Olha, lembrando, essa mensagem que eu li aqui logo, né, antes de fazer a prece, eu peguei justamente de uma cadeira. Então nós temos um recado nesse sentido. Na verdade, esse papelzinho aqui, essa mensagem que vocês recebem, não é necessariamente para ganhar um livro, mas sim para lê-lo, né, entender, e depois, se for possível, até passar para alguém também. É sempre muito importante, muito interessante cada mensagem que nós recebemos. Eventualmente podemos ganhar o livro, mas nós pedimos para não deixar nas cadeiras. Podem levar e passar para alguma pessoa querida, ou mesmo para si, né, guardar em algum momento, de repente nós vamos ler, e no caso para nós é muito importante, dependendo do momento, né? Então, é importante essas mensagens, né? Podem levar e guardar aí com muito carinho, tá bom? Então, Paulinho. Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. Aos amigos também que nos acompanham pela rede social,
muita paz, boa noite. Que Jesus nos envolva a todos em sua santa paz. O nosso tema de hoje, eu busquei na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que neste mês de abril completou 160 anos da sua publicação. Essa obra tão importante da doutrina, que nós vemos Kardec com uma participação muito grande, é das obras que ele mais participa com seus comentários. E nós sabemos que neste livro, está dito isso no livro Obras Póstumas, Kardec escreveu inspirado pelo Espírito de Verdade. E nós sabemos que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. E esta obra também está dito lá em mensagem, em Obras Póstumas. Eles dizem, não seria apenas mais um livro religioso. Seria um livro que viria para contribuir na vida prática das nações. Olha a relevância dessa obra. Contribuir para melhor convivência entre todos nós e a humanidade. Nesse período tão importante de transição que nós precisamos nos ajustar de acordo com as novas condições que serão exigidas para aqui voltarmos. Então, neste livro, Kardec, logo na introdução, ele faz um comentário muito importante, dizendo que ele não traria os ensinos de Jesus para o Evangelho segundo o Espiritismo numa ordem cronológica, ou seja, ele não ia buscar de acordo com a sequência que foram apresentados por Jesus. Ele disse que seria impossível e mesmo também não teria utilidade. Então Kardec explica na introdução que ele apresentaria os capítulos de uma forma metódica, de uma forma que cada capítulo preparasse o entendimento do capítulo seguinte, e assim sucessivamente. Então a gente já compreende logo na introdução que não é um livro para ser aberto ao acaso, para ler um capítulo, pular outros, é para ler e estudar na sequência, para que a gente possa absorver tudo aquilo que a obra nos oferece. Então assim, amigos, nós vemos que os primeiros 4 capítulos desta obra contém 4 princípios fundamentais da doutrina espírita. Os 4 primeiros. A gente poderia dizer que esses 4 primeiros são como que o alicerce da obra, a base. Porque nós vemos capítulo 1, não vim destruir a lei, tratando dos 3 momentos de revelação da lei divina, com Moisés, com Jesus e com o Espiritismo, falando sobre as leis divinas. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, tratando de algo maravilhoso, imortalidade da alma, nos dizendo que somos seres imortais. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, falando das várias humanidades que existem por toda parte nesse universo infinito, e muitas delas vivendo em condições muito melhores que a nossa. E capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bendita lei da reencarnação. Ou seja, se nós não compreendemos esses 4 primeiros capítulos, nós vamos ter dificuldade para compreender os demais, ou se entendermos algo, não extrairemos tudo que seria possível com esse entendimento. E assim, Kardec, após apresentar a base, o alicerce, ele teria que trazer o que teria de mais essencial no ensino do Cristo. O que seria? As bem-aventuranças. Nós sabemos que o Sermão do Monte foi o sermão de maior importância daqueles que Jesus proferiu. E as bem-aventuranças estão neste Sermão do Monte. Então Kardec coloca capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que será o tema aqui da nossa reflexão de hoje. E só uma observação para a gente ver esse lado metódico do codificador, ele traria então as bem-aventuranças.
Capítulo 5, uma bem-aventurança. A gente esperaria no capítulo 6 outra bem-aventurança, mas Kardec não traz no capítulo 6 outra, e sim o Cristo Consolador. Por quê? Porque se o capítulo 5, que é o nosso tema de hoje, trata sobre a dor, o sofrimento, no capítulo 6 ele quis trazer o consolo para as nossas dores, o Cristo Consolador, mensagens do Espírito de verdade. Então, para a gente ver a beleza da distribuição dos capítulos desta obra. Então, assim, no capítulo 5, que é aqui o nosso tema, Kardec é o capítulo mais extenso, se vocês já observaram, o capítulo mais longo da obra, né? Porque trata de algo que nos interessa a todos. Todos nós sofremos, de uma forma ou de outra. Então, aquela pergunta, por que sofremos? Por que Deus permite a dor? Por que uns sofrem mais do que outros? São essas questões que nos intrigaram durante muito tempo, né, pelos séculos passados. Então, Kardec, logo no início do capítulo, ele apresenta 2 tópicos fundamentais para explicarem essa questão. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Causas atuais, ele diz que decorre, né, do proceder, do caráter das pessoas que suportam essas dores. Ou seja, escolhas. Nós fazemos más escolhas, não temos nenhuma dúvida disso, né? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, ainda. Um dia não seremos mais, mas ainda somos. Se nós somos ainda imperfeitos, nem sempre nossas escolhas são boas. E o que Kardec explica? Que dependendo das escolhas que nós fazemos durante a vida, sofreremos as consequências infelizes. Porque ele vai citar vários exemplos nesse tópico. Digamos, no sentido das más paixões. O que é uma má paixão? É todo aquele fascínio que a matéria exerce sobre o espírito. Nós sabemos o quanto nós gostamos das coisas do mundo, dos prazeres da matéria, de tudo aquilo que a matéria nos fascina. Esse fascínio que ela exerce sobre a alma, então. Então, assim pensemos. Quantos de nós não cometemos excessos? Excesso alimentar, excesso de bebida, do cigarro e tantas outras coisas. Por que a gente comete excesso? Porque nós julgamos que, de alguma forma, isso nos traz um prazer, algo que nos agrada, naquele momento, pelo menos. Então, assim, a gente se entrega a esses excessos. Mas, se esses excessos perduram por muito tempo, o que vai acontecer? Nós afetamos a saúde do corpo. Aí, depois de algum tempo, surge a doença. Aí a pessoa pergunta, por que comigo? Por que Deus permite que eu sofra desse jeito? Ou seja, ela não está enxergando que aquela doença, muitas vezes, é consequência dos seus atos, das suas atitudes, das suas escolhas. Outro ponto, não é só no âmbito fisiológico, material. Sentimentos. Quantos de nós nos entregamos a sentimentos em desequilíbrio? Tristeza exagerada, revolta, ressentimento, mágoas. Gente, uma pessoa que carrega uma mágoa por meses, por anos, por décadas, essa mágoa está alojada ali no coração, faz parte do espírito, porque o perispírito, que nós ouvimos tanto falar, o corpo espiritual, ele vai armazenando todos esses sentimentos, vai afetando esse corpo espiritual e depois transfere-se para o corpo físico. Surge doença também. E doenças de graves proporções. Aí não se descobre por quê, o que fez a pessoa. É o sentimento em desequilíbrio, são aquelas atitudes infelizes. E Kardec vai citar tantas outras coisas, filhos
que pais, né, infelizes com os filhos porque descuidaram da educação, relacionamentos que as pessoas têm dificuldade porque nunca se cuidaram para ter um pouco mais, né, de paciência, tolerância, amorosidade, aí sofrem mais tarde. Então a gente vai percebendo que muitas e muitas, porque Kardec diz que a maioria das nossas aflições decorre das nossas escolhas da existência atual. Não é de passado, não. Bom, depois que ele apresenta esse tópico, ele faz um comentário dizendo que se muitas vezes a gente encontra a explicação para as nossas dores, por outras vezes não vemos uma explicação lógica. Por exemplo, a gente às vezes conhece alguém, uma pessoa muito boa, fraterna, amorosa, responsável, digna, aquela pessoa exemplar que a gente admira. E de repente, sem mais nem menos, essa pessoa sofre uma grande dor na sua vida. A perda de um filho, por exemplo. Como entender isso? Porque aí as perguntas surgem. Por que com essa pessoa que é tão boa, que não merecia isso? Realmente, se a gente olhar aqui a nossa existência atual, a gente não verá explicação. Vai parecer injustiça. Aí Kardec trata das causas anteriores das aflições, ou seja, é preciso considerar a reencarnação. Se as causas não estão no agora, no presente, na existência atual, por certo estarão no passado das reencarnações. Porque senão, amigos, Deus seria injusto. Não é? Se ele permitisse que alguém sofresse algo que não merecesse, onde estaria a justiça? Então, tudo aquilo que a gente não encontra explicação, tenhamos a certeza que há uma causa lá atrás. Aquela pessoa teve lá no passado das reencarnações atitudes que desencadearam essa expiação de agora. Então, assim, nós vemos na questão 258 de O Livro dos Espíritos, eu já citei algumas vezes, porque tem algumas questões que são muito marcantes do livro. A questão 258 fala da escolha das provas. Os Espíritos dizem a Kardec que nós, quando nos preparamos para a reencarnação, fazemos a escolha do gênero de provas. Ou seja, escolhemos situações, traçamos ali, por exemplo, a família onde nasceremos, é a principal questão. Nascemos no lar que nós mais precisávamos, sabemos disso. Então a família, a condição financeira mais tranquila ou mais, né, difícil de lidar, até a questão da saúde, amigos. Muitas vezes o espírito sabe, antes de encarnar, que ele haverá de ter dificuldades, enfermidades, já sabe antes. Por isso os espíritos dizem que ao fazer o planejamento reencarnatório, o espírito cria uma espécie de destino, que poderia parecer uma fatalidade. Nós temos que ter muito cuidado com a palavra fatalidade, porque em doutrina espírita, fatalidade no contexto geral não existe. Nós somos sempre livres para escolher e mudar o rumo das coisas. Mas, eles dizem, no tocante às provas de natureza física, não moral. As provas de natureza física, muitas vezes nós estamos, de certa forma, submetidos a uma quase fatalidade. Já sabemos, antes da encarnação, que possivelmente aquilo vai surgir na nossa vida. Então, essas são as causas anteriores, né? Aquilo que já estava ciente antes da encarnação. Mas o codificador, muito sabiamente, depois que ele apresenta as causas atuais e as causas anteriores, dizendo que somos sempre nós os responsáveis, né, pelas nossas infelicidades, ele vai dizer assim,
Mas nem todo sofrimento decorre de uma falta. Às vezes são simples provas. Nós precisamos ter isso em mente. Porque tem espíritos corajosos que pedem, antes da encarnação, escolhem passar por provas ásperas durante a existência aqui. E não é que eles devem. Eles querem ser submetidos às provas mais duras. Para quê? Para crescer espiritualmente. Para fortalecer-se diante daquelas provas ásperas. Porque eles vão querer desenvolver virtudes como resignação, fé em Deus, o exemplo que dão a todos os outros que estão à sua volta. Isso é progresso espiritual. Então, muitos pedem. Por isso, Kardec diz assim, uma frase marcante. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é expiação. Analisemos essa frase. Imagine uma pessoa que vem para a encarnação, vou citar um exemplo só, vários poderíamos pensar. Uma pessoa que vem para a encarnação com uma limitação física. Vamos pensar um exemplo assim. Ele vem com uma limitação física, vamos pensar que seja uma expiação, porque poderia ser prova também. Então ele traz essa expiação. Esse espírito que está enfrentando aqui a expiação da limitação física, a forma como ele lida com esse problema é prova. Então vocês entendem que nós tratamos prova e expiação ao mesmo tempo. Quer dizer, se aquela pessoa se revolta, se desespera, reclama, perturba todos à sua volta, ele enfrenta a expiação, mas fracassa na prova. Ao passo que outros existem, trazendo a mesma expiação, que nos dão um exemplo. Quantas pessoas nós vemos, né, fazendo coisas incríveis, às vezes sem uma mão, sem o pé, pintando, mostrando o amor pela vida, para a gente perceber a diferença de como cada pessoa lida com a adversidade. E isso é prova. Uns avançam e outros fracassam. Então, nessa questão, amigos, nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque nós espíritas, muitas vezes, quando percebemos alguém que apresenta um problema muito visível, a gente costuma pensar assim, o que será que essa pessoa fez para merecer isso? Não é um pensamento que pode surgir? Cuidado, nem sempre fez alguma coisa. Muitas vezes são provas, pediram para passar por aquilo sem deverem. Então a gente precisa ter cuidado com esse julgamento, né? Bom, mas diante de tudo isso, causas atuais, causas anteriores, provas, de qualquer forma, nós vamos ver pessoas que se revoltam, que se desesperam, que reclamam, que blasfemam contra Deus. Então aí a gente percebe que o maior problema em si não é a própria dor. O maior problema é a forma como lidamos com a dor. Porque a dor vai surgir às vezes na nossa vida. Né? Uma doença, a perda de um filho, um revés financeiro, um problema familiar, são formas diferentes de dor na nossa vida. Agora, a forma como nós lidamos com essas adversidades pode fazer surgir o sofrimento. Porque o sofrimento é potencializar a dor. Não precisaríamos sofrer tanto se tivéssemos um pouco mais de resignação. Então, quando eu pensava nisso, eu me recordei que também no capítulo 9, porque estamos tratando do 5, mas no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, que encaixa muito bem aqui nessa questão. Ele chama a mensagem obediência e resignação. E ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração.
forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Olha que frase maravilhosa. Obediência, resignação. Obediência às leis de Deus. Quanto mais nós nos ajustamos aos parâmetros das leis divinas, mais felicidade na nossa vida. Menos dores, menos problemas. Porque nós precisamos aprender aquilo que o Espírito mais sábio que veio até nós e falava. Eu faço a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, o que é? Viver as leis de Deus em sua vida. É submeter-se aos desígnios divinos. E nós temos dificuldade com isso. Muitas vezes nós escolhemos diferente, agimos de forma diferente. Então nós sabemos que as leis divinas estão na nossa consciência, né? Diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas essas leis estão tão claramente explicadas no Evangelho de Jesus. Por isso que a gente fala tanto que é preciso trazer o Evangelho para a nossa vida. Nós somos teimosos, né? Porque a gente sabe onde está o remédio, onde está a lição, mas nós recusamos ainda. Queremos agir da nossa forma. Então, obediência nos ajudaria a sofrer menos. E resignação por quê? Quando a gente faz tudo o que nos cabe, porque resignação precisa ser ativa. Não aquela resignação da pessoa que cruza os braços e fala, bom, se tem que sofrer, então sofra, vá. Não, essa não adianta. A gente precisa ter resignação, que significa aceitação ativa. Ou seja, fazer tudo o que está ao nosso alcance para melhorar a situação. Porque o Espiritismo não faz apologia do sofrimento. Porque muitas pessoas pensam que o espírita gosta de sofrer. Não é isso. Nós não precisamos sofrer. Agora, se a dor surge sem que a gente tenha buscado, aí ela veio. Acatemos, então, essa dor da melhor forma possível, fazendo tudo ao nosso alcance para amenizar a situação. E a partir do momento que não dá para fazer mais nada, aí cabe resignação. Aí é buscar forças em Deus para se manter sereno, tranquilo, sem revolta. E nesse sentido, amigos, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, que é a lição 27, trazendo apenas alguns pontos da lição, chamada Aflição e Tranquilidade. E o Emmanuel, com a sua sabedoria, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha o trocadilho que ele faz. O que seria aflição gerando tranquilidade? É essa pessoa que dissemos, essa pessoa resignada. Essa pessoa que enfrenta dores difíceis, sem reclamação, tranquila, confiante, ela está enfrentando uma aflição que vai lhe garantir a tranquilidade futura. Imagine um espírito que passa pela prova ou pela expiação de forma a vencer a prova ou a expiação, chegará ao mundo espiritual em ótimas condições, venceu a prova, venceu aquelas dores, haverá de ter condições muito melhores à frente. Ao passo que, quantas e quantas pessoas na Terra hoje se dizem tranquilas, gozando a vida intensamente. Um parênteses, né? Não vamos fazer regra geral. Não estou dizendo que todos que estão tranquilos se enquadram aqui. Mas aquelas pessoas que, querendo gozar a vida intensamente, passando por cima do direito de outros, desrespeitando, né? Deixando de lado os deveres morais, focando exclusivamente nos prazeres da matéria,
Essa pessoa hoje é essa tranquilidade, paz, aproveitando a alegria, que vai gerar aflição. Por quê? Natural. Essa pessoa está esquecendo a alma, está vivendo só para o corpo. Então, essa pessoa haverá de encontrar aflições à frente. É nesse sentido. Aí ele diz: no limiar do berço, dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Quer dizer, é aquele espírito que antes da encarnação pediu: não, eu quero enfrentar situação difícil porque eu vou vencer. Eu aceito, eu sei que eu preciso dessa experiência dolorosa. Lá no mundo espiritual, com a visão mais clara, tudo bem, concordou com tudo. Chega aqui, esquecimento do passado, volta aos velhos hábitos, se entrega de novo ao egoísmo, à revolta, ao desespero, e aí ele diz, né? Enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Quer dizer, aquela experiência dolorosa que a gente tem hoje na vida é a lição bendita. É o remédio amargo que vai curar as nossas enfermidades. E o que a gente faz? Afasta a lição, rejeita o remédio. E ele diz, adiando indefinidamente as realizações planejadas. Porque o plano que foi feito era para enfrentar, com coragem, com bom ânimo. E a gente empurra para frente. Então ele finaliza dizendo, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Valoriza a aflição do hoje. Não é querer sofrer, volto a dizer. É valorizar a oportunidade que Deus concede. Deus não concede à toa uma dor em nossa vida. Deus não permite que continue uma dor de forma desnecessária. Então a gente devia buscar pensar, por que eu estou enfrentando isso? O que esta dor quer me ensinar? Que lições eu posso tirar de tudo isso? Esse seria o pensamento adequado. E Lacordaire, também no capítulo 5, uma outra mensagem, chamada Bem e Mal Sofrer. Olha que interessante, né? Bem e mal sofrer. Porque a gente sofre, mas pode ser que sofra bem ou sofra mal. E ele diz que a fala de Jesus, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, não se aplica a todos. Porque, pensem comigo, amigos, na Terra todos nós sofremos. Não é? De um jeito ou de outro, todos nós enfrentamos dores e aflições. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, é lógico que ele está se referindo a alguns aflitos, não todos. O Emmanuel tem uma mensagem que ele deixa muito claro isso. Ele fala assim, quantas pessoas na Terra que estão aflitas hoje por não conseguirem fazer o mal que desejam. Estão aflitos. Querem fazer o mal, não conseguem. Quantas pessoas na Terra estão aflitas de inveja, querendo que o outro perca tudo que tem. Aflição. Então é lógico que nem todos que estão aflitos são bem-aventurados. E o Lacordaire diz assim, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha que clareza. Poucos sofrem bem. Gente, se nós estamos sofrendo, melhor seria que a gente tirasse proveito dessa fase, não é?
Já que estamos sofrendo, o que seria sofrer bem? É fazer tudo que está ao nosso alcance para melhorar a condição. Primeiro ponto. Não tem jeito? Resignação. Força, coragem. Tem uma fala do assistente Silas no livro Nosso Lar, que ele diz assim: quando a nossa dor não gera novas dores, e quando a nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Sabe aquela pessoa que às vezes nós temos no lar, idosa, às vezes, enferma, numa cama, quietinha, tranquila, não reclama, não pede nada. Às vezes a gente até esquece da pessoa. Aquela pessoa que mostra a sua fé em Deus, a sua coragem, não se desespera. Essa pessoa é dessas, que a dívida está em processo de encerramento. Porque nós vemos outras que perturbam o lar todo. Reclamam, esbravejam, toda hora reclamando, revoltadas. Essas não estão tirando proveito da dor que enfrentam, né? Então Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: quem carrega a sua cruz com coragem, com fé, com otimismo, com fé em Deus, está acendendo luz na alma. Então, amigos, os bem-aventurados que Jesus disse são aqueles que mostram submissão aos desígnios de Deus, sua confiança em Deus, a perseverança. E eu só vou citar aqui um exemplo que muitos conhecem, né? Mas foi um exemplo marcante dessa pessoa, Jerônimo Mendonça, melhor dizendo, o gigante deitado, né? Jerônimo Mendonça, que desde a juventude perdeu o movimento do corpo, desde jovem, ficou preso a uma cama, só movia os olhos e a boca, problemas cardíacos, perdeu a visão. Ele falava assim: felicidade para mim é virar de lado na cama. Imagine se ele não tinha tudo para reclamar da vida. E esse homem, como veio até aqui também, fiquei sabendo, fazia palestras espíritas, trazia um Jerônimo numa Kombi com a sua maca, colocavam aqui ele deitado à frente, e ele falava do quê? Do amor pela vida. Esse é exemplo. Pessoa que tinha tudo para reclamar e viveu, soube sofrer bem, né? Soube tirar proveito da dor. Então, quero me recordar aqui uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que ele comenta aquela frase de Jesus, quando Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O Emmanuel diz assim, olha que comentário perfeito. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Mas compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. O que o benfeitor quer dizer? Se nós soubéssemos, né, ouvir Jesus, não era para ter tanta dor na terra. Porque o convite dele está proposto há 2000 anos, que o buscássemos. Então Emmanuel está dizendo, se tem essa turba de desesperados, é porque não entenderam ainda, não aceitaram o convite. Aí ele explica melhor. É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Ou seja, Jesus espera, ele lançou o convite, vinde a mim. Ele espera.
Mas o que nós vemos que Emmanuel está dizendo? Quantos e quantos de nós renunciamos o convite, por quê? Queremos continuar com a nossa vidinha de sempre. Porque nós encontramos alguma satisfação naquilo que a gente resolve buscar. Nós temos alguma alegria, algum prazer nisso, que não é o ideal para nós. Nós não conseguimos ainda renunciar a essas coisas que tanto nos fascinam, né? Para aceitar esse convite amoroso. Então o Emmanuel conclui com uma pergunta: onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estão os aflitos que reconhecem que tudo isso que nós buscamos é cativeiro, é prisão? Nós estamos apegados a essas coisas que nos afligem, geram prazer momentâneo e aflição depois. Onde estão aqueles que já despertaram para entender que Jesus oferece o jugo suave? E para a gente encerrar, me permitam mais um trechinho de outra mensagem de Emmanuel também. Essa mensagem, para encerrar, o Emmanuel vai nos trazer como que uma orientação para enfrentar as dores. Essa mensagem chama "Não te entregues à dor". E ele diz assim: se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Olha, amigos, desespero e lamentação. Dois problemas seríssimos de quem sofre, de quem enfrenta uma dor. Ele compara o desespero ao quê? A um incêndio. O que faz o incêndio? O incêndio é devastador. Em pouco tempo, destrói tudo. O que faz o desespero? Em pouco tempo, nos transforma para pior. E ele fala da lamentação comparada com o gelo. Eu imagino porque quem lamenta demais esfria os sentimentos, se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Quem lamenta perde ligação com o Criador. É um gelo de lamentação. Então, o que a gente aprende com a doutrina espírita? A doutrina não retira a nossa dor. Não vai retirar. Não é porque nós nos aderimos ao Espiritismo que não sofreremos mais. Jamais. Mas a doutrina nos ajuda a evitar o desespero e a lamentação. Porque sofrer, vamos. A dor pode surgir. Mas se nós não nos desesperarmos, e se nós evitarmos a lamentação, já é um grande passo. Aquela dor não terá proporções muito grandes. E ele então vai dizer: recorda o tesouro do tempo. Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Aqui alguém poderia dizer assim: mas como assim? Eu estou no pior momento da minha vida, eu estou sofrendo. Eu estou enfrentando uma aflição, uma dor muito grande. Como que eu tenho forças para servir alguém? Para ser útil ao semelhante? Nessa hora? Mas, amigos, todos os espíritos são unânimes em dizer isso. E eles são sábios. Me recordo que o Chico e o Divaldo, para não lembrar de outros, sempre diziam que naqueles momentos de maior dificuldade da tarefa, de aflição que enfrentavam, os seus mentores diziam: vamos, meu filho, visitar os carentes, os enfermos. E era nesse trabalho de assistência
que eles percebiam que seus problemas não eram tão grandes, que eles esqueciam um pouco dos seus problemas, porque é servindo que nós esquecemos um pouco de nós. Então, o caminho para aliviar a dor pode parecer estranho, é esse: servir ainda mais, é ser útil ao semelhante. E eu recordo sempre uma frase de Emmanuel que para mim ficou marcante: o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Essa frase eu achei tão bela porque eu fiquei pensando, a nossa evolução nós fazemos individualmente. Cada um tem que trabalhar a sua evolução. Ninguém faz pelo outro. Mas ninguém chega a Deus sem o outro. Sozinho não progrediremos espiritualmente. Precisamos conviver. E nós percebemos o quanto temos nos afastado, às vezes, do convívio social. Existe uma lei dentre as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade. É convivência. É nessa troca que nós aprendemos uns com os outros. É nessa interação que nós vamos desenvolvendo as virtudes. Mas assim, amigos, para a gente encerrar, né? Se apesar de tudo, por mais que entendemos, por mais que assimilamos, por mais que buscamos o Evangelho, se nós percebemos aquela fase mais difícil, aquele momento mais duro, que a cruz parece que está mais pesada, busquemos em Jesus. Nessas horas de maior aflição, que a gente possa ouvir o Mestre na acústica da nossa alma, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Que Jesus, os amigos espirituais, continuem conosco agora e sempre. No momento do encerramento da nossa reunião, momento dos nossos agradecimentos por tudo que temos, por tudo que conseguimos conquistar, não na maneira em que na atualidade se pensa na prosperidade. Vamos pensar, sim, na prosperidade espiritual, da qual a doutrina espírita, diferente de muitas doutrinas, fala diretamente ao nosso interior. No livro em que nós deixamos nas mãos de muitos irmãos, chamado ou intitulado Berço Quebrado, temos uma reflexão que diz o que está por dentro. E é justamente isso que a doutrina espírita traz para todos nós. Que não é o nosso exterior, mas o nosso caráter está no nosso interior. E a reflexão intitulada O que está por dentro
no livro Berço Quebrado, traz claramente o que a doutrina espírita, falando à alma, falando ao espírito encarnado, Filho de Deus, que ele é a essência de si mesmo e que, assim, a doutrina espírita, de acordo com o que ouvimos o nosso comentarista da noite, falando das bem-aventuranças dos aflitos, fala a cada um de nós o que representamos para a vida, o que representamos para a nossa própria identidade. Nesse instante, então, irmãos, de agradecimento por tudo em que recebemos em matéria de orientação, vamos pedir em favor dos nossos irmãos em humanidade, da qual muitos estão acumulando aflições para o futuro, quando na verdade temos condições para diminuir as que temos e evitar as que poderemos criar. Que os nossos irmãos em humanidade, nos dias de hoje, quando ouvimos pelos noticiários tantos assassinatos, tantas dificuldades criadas entre nós, irmãos, nesse instante vamos orar pela nossa humanidade, para que os nossos irmãos, assim como nós mesmos, em momentos de dificuldades, esquecemos dos nossos compromissos espirituais, oremos para que a espiritualidade possa chegar próximo desses nossos irmãos, falando à consciência de cada um, para que olhe o irmão ou o semelhante como irmão e ame-o assim como Jesus amou a todos nós. E para isso, então, pensemos com Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. E alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado o quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é tanto que recebemos. Perdoando é que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que temos
por tudo que recebemos. A oração fala da lei de justiça. É tanto que se recebe. Boa noite a todos. Muito obrigado.